todos e todas, sejam bem-vindos à 18ª Orientação do Vocacional Literatura SU3 2020. Bom, antes de mais nada, é necessário que eu agradeça imensamente a participação de todo mundo aí no nosso segundo sarau. Recebi muitas mensagens bacanas a respeito e foi muito bonito fazer, foi muito importante para o desenvolvimento do nosso trabalho desse ano, esse evento, e vamos nos preparar para o próximo, né, que logo logo deve acontecer. Bom, vamos então ao nosso poema de abertura. Se a cabeça é o que te impede de andar nu, rasga a cabeça, rasga a cabeça. Se a cabeça é o que te impede de meter a língua, arranca a cabeça, arranca a cabeça. Se a cabeça intriga e choca os seus mistérios, fuma a cabeça, fuma a cabeça. Mas se a cabeça é cabecinha, extensão da cauda, ri da cabeça, ri da cabeça. Os olhos divagam e não se prendem a nada. A boca urge arrogante por outra e essa estrada. Os ouvidos capinam longas caladas. Os cabelos se assentam ao fundo dessa jornada. O nariz escapa como bolha ou rocha ansiada. Os lábios, quando se roçam, não dizem nada. Não dizem nada. Forte poema, né? Esse poema é do Rui Mascarenhas, um poeta baiano que passou um bom tempo aqui em São Paulo pesquisando saraus e voltou para Bahia depois. Seguindo a nossa série então aí sobre o que não fazer com um poema, né? Claro que esse título, né, é bastante irônico, né? É mais uma provocação, né? À medida em que não existe regra, como eu já falei aqui várias vezes, que defina absolutamente o que seja, né, um bom texto literário. O que a gente está fazendo aqui é uma pesquisa sobre possibilidades. A gente vai falar então sobre um recurso muito comum para iniciantes em poesia, que são os verbos imperativos. Bom, para a gente começar então a discutir esse assunto, vamos relembrar rapidinho um conteúdo escolar de ensino fundamental, que são os modos verbais. Existem 3 modos verbais: o modo indicativo, o subjuntivo e o imperativo, que é o que nos interessa aqui. Vamos pegar como exemplo o verbo escrever, né, que é o verbo que mais tem a ver com a nossa troca. O modo indicativo é aquele modo do verbo que indica certezas, né, a respeito dele mesmo. Por exemplo, eu escrevo. Você escreve. Ele ou ela escreverá. Bom, deu para perceber aí que no modo indicativo, os verbos apresentam certezas a respeito de si mesmos, né? Eu escrevo, você escreve, ele ou ela escreverão, né? O modo subjuntivo, por sua vez, é aquele modo em que o verbo não tem mais essa certeza, né? Ele nos coloca em dúvida a respeito da própria ação. Talvez eu escreva. Talvez você escreva. Talvez ele ou ela escreverá. Beleza o subjuntivo, gente? Beleza, né? Agora o imperativo que nos interessa é aquele verbo que indica uma ordem. Escreva já. Fácil, né? O imperativo. Imperativo é aquele verbo, então, que implica uma ordem, né? Ele é muito comum em 2 gêneros, né? Vou citar 2 gêneros aqui bastante simples.
A receita, né, em toda receita de culinária você tem o modo imperativo, né? E os livros de autoajuda, né, sobre os quais eu não vou entrar em detalhes aqui, mas enfim, são espécies, né, de texto, digamos assim, em que o modo imperativo é muito utilizado. E para poesia, dá para usar modo imperativo? Ora, é possível. Qual que é o problema quando se utiliza esse tipo de verbo? Em poesia, esse tipo de verbo ele pode definir um tanto de pretensiosidade do autor, né? Ele pode inferir um tanto quanto de, dependendo, né, do seu uso, um excesso de autossuficiência do próprio autor. E qual é a questão aí? Vocês podem estar se perguntando, né? A questão é que, como a gente já discutiu aqui também, tem sido muito interessante para a poesia, né? Depois do advento dos modernismos todos, a abertura de si mesma, né? A poesia não como um resultado das certezas do autor, né? Mas um resultado de suas dúvidas, né? De suas inquietações, de suas investigações a respeito do mundo, da vida e a respeito da própria poesia. Quando eu uso um verbo indicativo, então, num texto, como por exemplo, coma, beba, faça, pense, ou até mesmo escreva, né, que é o que a gente usou para exemplificar os modos verbais aqui, eu corro o risco de estar perdendo aquilo que a poesia talvez tenha de mais precioso, né? Que seja o lugar da dúvida ao invés das certezas. Agora, dá para usar o verbo imperativo em poesia dentro de um poema que seja instigante para o leitor, né? Que não implique ao leitor uma subserviência, né, ao discurso do poeta? Dá. E eu vou trazer aqui para vocês dois exemplos clássicos do uso de modo imperativo em poesia. O primeiro exemplo, então, é um poema do Décio Pinatari chamado Babicola. É muito famoso, né, dentro da história da poesia concreta brasileira. Eu vou mostrar o poema primeiro e depois, logo em seguida, uma leitura feita pelo Gilberto Mendes, um compositor importante da música erudita brasileira, através de um moteto, né? O moteto é uma composição coral muito comum na Idade Média e Renascimento.
Gente, deu para sacar o quão interessante é o uso do verbo imperativo aí? Por que que é interessante? Porque ele é irônico, né? O próprio Décio dizia que esse poema é um poema anti-slogan, né? Em vez do slogan, né, imperativo aí, beba, cola, fazer um elogio ao próprio produto a que se refere, na verdade é uma ironização, né, desse produto e tudo que ele representa dentro do nosso sistema econômico capitalista. Nosso segundo exemplo, então, é outro clássico, como eu falei, e é um poema do Drummond. Vamos lá. Carlos, sossegue. O amor é isso que você está vendo. Hoje beija, amanhã não beija. Depois de amanhã é domingo. E segunda-feira ninguém sabe o que será. Inútil você resistir ou mesmo suicidar-se. Não se mate, ó, não se mate. Reserve-se todo para as bodas que... Olha que legal. O imperativo ele pode ser tanto afirmativo quanto negativo, né? Você pode dizer o que a pessoa, né, através do verbo imperativo deva fazer ou que ela não deva fazer também. Não deixa de ser imperativo de qualquer maneira. Mas olha que curioso. A gente tem aí agora um exemplo de autoironia, né? O Drummond escrevendo para si mesmo, né? A ordem que ele dá não implica o outro, né? Implica a ele mesmo, Carlos Drummond de Andrade, né? A quem ele está solicitando que se faça alguma coisa, né? Exigindo que se faça alguma coisa, na verdade ele mesmo, né? Aquele que não deve se matar, nesse caso, é o próprio poeta, à medida em que ele também se chama Carlos, né? E percebam vocês que o poema com o qual a gente iniciou o encontro de hoje também faz uso de versos com verbos imperativos. Apesar do Rui fazer uma brincadeira ali com a linguagem informal, né? Os verbos têm a intenção imperativa, né? Tem a intenção de dar ordem. Rasga, fuma, né? São verbos que implicam um mando, né? Uma ordenação de alguma atividade. Dá para usar o verbo imperativo desde que se faça uso aí, né, de uma consciência a respeito da sua funcionalidade e seguindo o exemplo pelo menos desses dois autores que a gente viu aqui, sendo irônico, né, sendo jocoso com a própria ideia de querer mandar, né, que os outros façam o que quer que seja. Gente, faz muito tempo que não rola um exercício aqui, né? Mais direcionado. Eu tenho deixado muito livre, né? E tenho recebido muito material livre também. Mas eu queria que hoje a gente voltasse por um exercício direcionado, né? Mais específico. Então, vamos lá? Bom, o exercício é o seguinte. Vamos pegar o verbo pensar, beleza? O verbo pensar. A partir desse verbo pensar, então, eu quero que vocês criem um poema livre, no estilo que vocês bem quiserem, mas tentando fazer uso dessa ironização, da própria ideia, né, de dizer o que os outros tenham que pensar. Gente, é isso por hoje. Quem conseguir aí desenvolver o exercício, mande para mim, como sempre. Pode ser aqui pelo chat do vídeo, pode ser pelo Instagram, pode ser pelo Facebook, e pode ser para quem já tiver, né, participando mais ativamente aí da nossa turma de WhatsApp, pelo WhatsApp. E espero que tenham gostado. É muito instigante pensar sobre essas questões todas que a gente tem tratado aqui, porque apesar de algumas delas parecerem muito simples, elas são complexas à medida em que a gente às vezes as executa, né, sem pensar muito a respeito, e pode, sem querer, né, empobrecer o nosso texto quando
esses recursos não estão conscientizados. Uma boa semana a todos, até a semana que vem e vamos em frente.